Olá, meu nome é Alberlene Baracho e eu sou aluna do segundo semestre do mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência das Religiões pela UFPB. E bem-vindos ao último episódio da série História das Religiões. Esta série faz parte da disciplina História das Religiões, que é uma disciplina obrigatória do curso do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões, e neste episódio nós falaremos sobre o último capítulo do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, onde ele vem falar sobre os aspectos econômicos dos protestantes naquele período. Este quinto capítulo chama-se O Ascetismo e o Espírito do Capitalismo. O ascetismo e o espírito do capitalismo significam a doutrina do pensamento ou de fé que considera a ânsiase, ou seja, a disciplina do autocontrole dos distritos do corpo, do espírito. E essa imagem que eu coloquei aí do lado, que vocês podem ver, ela representa basicamente isso. É como se fosse um conjunto de regras que levassem você a Deus, ou um caminho que te levasse à salvação. E em relação a isso, Weber fala o seguinte: em tal período, em relação ao período histórico em que ele estava discutindo, as forças religiosas se expressam por tais meios. Eram as influências decisivas na formação dos caracteres nacionais. Ou seja, aquilo ali estava tão intrínseco na população que já estava se formando um caráter nacional. Já estava saindo do âmbito religioso para entrar no âmbito nacionalista. Weber utilizou-se de três teóricos principais: Baxter, Spiner e Berkeley. Baxter, ele foi um puritano, autor e pastor, e a sua ideia central era a questão da vocação. E o centro da discussão dele era sempre a ética puritana. Ele era um apologista de Westminster e ele se opunha ao Cromwell, que era o líder religioso da época, dizendo que ele havia usurpado as ideias de Westminster. Gradualmente, ele também se afastou dos dogmas do calvinismo puro, e o texto principal que Weber usa no livro é Christian Direction, que é o texto que faz parte do livro The Sanctity of Everlasting Rest. E para Weber, este livro é um compêndio da teologia moral puritana. O segundo autor debatido é Philip Jacob Spiner. Ele é considerado o pai do pietismo, e Weber utilizou o seu texto Theologische Benecke para discutir um pouco mais sobre a ideia de pietismo alemão. E o terceiro autor utilizado é Robert Beckler. Ele era um apologista também, mas já da linhagem dos Quakers. E a sua visão era bastante voltada à ética ascética. Também é um livro complexo de ser compreendido. Então, para facilitar esse entendimento, eu dividi entre dois pontos principais esse capítulo. O ponto da riqueza e o ponto do trabalho. Na discussão da riqueza, Weber traz Baxter dizendo o seguinte: a riqueza, enquanto tal, é um grande perigo. Então, segundo Weber, Baxter acreditava que os puritanos ingleses eles viam como um grande perigo obter muitas riquezas, porque isso estava mais relacionado às possibilidades de ser tendenciosos à tentação e à perseguição de uma vida correta, como nós podemos ver aqui na citação abaixo: a fruição da riqueza como consequência do ócio, das tentações da carne, acima de tudo da distração, com relação à perseguição de uma vida correta. Essa visão, ela se opõe um pouco até à própria ideia do Calvino. Isso a gente pode trazer à memória novamente, que foi dito agora há pouco, que Baxter se distanciava um pouco das ideias de Calvino. E, segundo Weber, o ascetismo pode-se
ter se tornado muito mais acentuado. Ele disse que o ascetismo inglês se tornou muito mais acentuado em relação às próprias ideias de Calvino, que não via impedimento no fato do clero possuir uma riqueza. Quanto à riqueza e o puritanismo, Weber afirma ainda que a ideia de um dever do homem quanto às suas posses, ao qual ele subordina a si próprio como um servo obediente, ou seja, ele passava de ser aquela pessoa que possuía muito dinheiro para ser uma pessoa que era servo daquela quantidade daquele dinheiro, onde ele deveria a obediência àquele dinheiro. Por quê? Porque essa quantidade, esse montante, lhe exigia uma responsabilidade maior, lhe colocava numa posição em que ele não deveria parar de trabalhar para acrescentar a sua fortuna, e que também esse homem ele era responsável por esse dinheiro para que ele aumentasse cada vez mais, e que também era responsável por aquele dinheiro não lhe fazer mudar de posicionamento religioso, ou seja, não cair no ócio e nem cair em tentação. E como foi falado aqui na citação, né, que tinha que mantê-las intactas para a glória de Deus, ou seja, quanto maior ele produzisse, quanto mais fortuna ele juntasse, isso seria para a glória de Deus, e por meio de um esforço incansável. Uma luta contra a aquisição racional. Havia também a ideia de que você deveria utilizar os gastos de forma racional. Você não poderia gastar o dinheiro aleatoriamente, mas que você teria que fazer um bom uso desse dinheiro. Isso de acordo com o apologista Beckler. Nesse ponto, em relação a todas essas questões de acúmulo de riquezas, chegava a um ponto em que as pessoas não estavam sabendo mais lidar com uma pressão social em relação a essa responsabilidade da riqueza de continuar amontoando esta riqueza. Em relação a isso, temos John Wesley, que fala bastante sobre esta situação, e ele traz outra perspectiva ascética para quem amontoa dinheiro. E Weber traz o seguinte: disso segue o aviso que ganhar em tudo quanto puder, poupar em tudo que puderem, deveria também dar tudo quanto puderem. Essa é a frase que Weber utiliza, dizendo que era a ideia de John Wesley em relação a quem amontoa a riqueza. Seria uma nova perspectiva em relação ao puritanismo, que todos aqueles que são puritanos, que juntam e amontoam dinheiro, também deveriam dar, porque dessa forma eles amontoariam tesouros no céu. E ele segue dizendo que, e desta forma eles cresceriam na graça e guardariam um tesouro no paraíso, tal qual como Wesley diz aqui, o pleno efeito econômico daqueles grandes movimentos religiosos, cuja a significação para o desenvolvimento econômico se assenta em toda a influência de sua educação. Geralmente, vinha somente depois do auge daquele entusiasmo puramente religioso havia passado. Então, John Wesley, nessa sua perspectiva, ele falava tanto a quem amontoava dinheiro, como ele já alertava que isso seria um propósito econômico no futuro, e que também elevaria a questão educacional, onde as pessoas também estavam educando para tal procedimento cultural. Nós falamos até aqui sobre a riqueza, e agora nós vamos falar sobre o âmbito do trabalho neste 5º capítulo do livro de Max Weber. E ele fala o seguinte: trabalhe duro na sua profissão. Por quê? Porque esta era a perspectiva em que os puritanos tinham naquela época, que você deveria trabalhar mesmo precisando ou não precisando, pois isso era uma vocação de Deus. O livro segue dizendo: aquele que não trabalha não deve comer, de acordo com a fala de São Paulo. E diz ainda: o trabalho era apenas o necessário para a manutenção do indivíduo e da comunidade, ou seja, eles tinham uma visão geral de que todos deveriam trabalhar, não somente por si,
mas também pelo bem comum da comunidade. Para Baxter, os ricos não devem comer, senão trabalhar, ainda que eles não precisem trabalhar para atender às suas próprias necessidades. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da vocação. Para Baxter, Deus preparou uma vocação que ele poderia professar e na qual deveria trabalhar, e essa vocação não é como era para o luterano, um destino ao qual ele deveria submeter-se, com relação ao qual deveria fazer o melhor possível, mas é um mandamento de Deus, ou seja, você é vocacionado por Deus e você deve prestar o seu trabalho à comunidade. Diferentemente um pouco da ideia de Lutero, que era uma questão mais de destino, que Deus havia lhe escolhido para aquela função e que era um dom, uma dádiva de Deus. E eu frisei bem essa frase aqui que diz assim, que Deus havia lhe designado era um dever religioso, ou seja, trabalhar não era somente pela perspectiva do sustento, mas era um dever religioso que você deveria cumprir. O fenômeno da divisão de trabalhos, das ocupações na sociedade, tinha, dentre outros, sido interpretado por Tomás de Aquino, a quem podemos, de forma mais conveniente, nos referir como uma consequência direta do esquema divino das coisas. Acerca das divisões de trabalho, Baxter via que fora uma divisão bem demarcada de trabalho de um homem é apenas casual e regular. Eles despendem mais tempo do ócio do que no trabalho. Ou seja, na ideia de Baxter, a divisão do trabalho não era tão relevante, porque o importante era também retirar o homem do ócio, né, da ausência de que teve que fazer, alguma coisa desse tipo. Já Adam Smith acreditava que o desenvolvimento das habilidades, ou seja, quanto mais especializado fosse a pessoa, melhoraria quantitativamente e qualitativamente a produção. Já a ética Quaker também postulava que a vida do homem e sua profissão é um exercício de virtude ascética, ou seja, tinha uma versão muito mais semelhante à de Baxter, dizendo que o homem ele deveria trabalhar para cumprir o propósito de Deus. O conceito puritano de profissão, a ênfase é sempre posta sobre o caráter metódico do ascetismo mundano, e não tal como Lutero, sobre a aceitação da sorte que Deus designou ao homem de forma irremediável. Todas essas questões de trabalho e de riqueza, eles se baseiam muito no texto, na parábola dos talentos, né, que está lá no texto bíblico. E resumindo a história, é basicamente assim. O Senhor, ele escolheu 3 dos seus servos e disse a eles que iria viajar. Colocou 5 moedas na mão de um, 2 moedas na mão de outro e 1 moeda na mão de outro servo. O que ele colocou 5 moedas, trabalhou, investiu aquele dinheiro, e quando o Senhor voltou, ele lhe devolveu 10 moedas. Aquele que ele tinha dado 2 moedas, ele trabalhou, investiu e ganhou 4 moedas e devolveu ao seu senhor. E aquele que tinha recebido 1 moeda apenas, enterrou a moeda, e quando o senhor chegou, ele devolveu aquela moeda, dizendo que o seu senhor era um homem muito exigente e ficou com medo de perder aquela moeda. E o senhor disse a ele que ele era um servo mau. E é nessa perspectiva que eles falam o seguinte, que o homem é apenas um administrador de bens que vem a ele pela graça de Deus. E que a parábola do servo, que era rejeitado por não aumentar aumentar as capacidades que lhe eram confiadas, parece muito explícita quando é relacionada aos campos de trabalho e de ganho. E que desejar ser pobre é outra coisa que eu quis frisar também do livro, é que desejar ser pobre era frequentemente argumentado, é semelhante a não querer ser saudável. Especialmente a mendicância da parte de alguém apto a trabalhar não é apenas um pecado da preguiça,
mas uma vocação do dever do amor fraterno que estava de acordo com as próprias palavras dos apóstolos. Vimos que Lutero primeiramente utilizou o conceito de vocação no sentido secular ao traduzir a passagem do Eclesiástico. Nós vimos as diferenças entre as perspectivas de Lutero e dos puritanos em relação aos conhecimentos técnicos operacionais e os conhecimentos científicos. Na perspectiva de Lutero, tanto os conhecimentos operacionais quanto os conhecimentos científicos eram importantes e eram válidos como a vocação vinda da parte de Deus. Agora, naturalmente, toda a literatura ascética de quase todas as denominações está saturada da ideia do trabalho leal, assim como a questão da riqueza começar a ser contraposta em relação à extrema responsabilidade dos ricos. A questão do trabalho também começava a ficar saturada, porque a ideia do trabalho leal e mal remunerado não oferece, para aquelas que não ofereciam outras oportunidades, tinha que ser visto como algo aprazível a Deus, que era decisiva para a sua afetividade por meio de uma função psicológica, ou seja, as pessoas elas acreditavam que tinham nascido para aquele trabalho, muitas vezes não se contrapunham, mas mesmo mediante todas essas situações, a situação também estava se tornando saturada. O trabalho enquanto vocação tornou-se tão característico do trabalhador moderno quanto a correspondente atitude perante a aquisição do homem de negócios. Sir William Pitt atribui o poder econômico da Holanda no século XVII ao fato de que um número muito elevado de descendentes daquele país, calvinistas e anabatistas, que são em sua maioria pensantes, e sobre os que acreditam que seu trabalho e a indústria são seu dever perante Deus. Ou seja, para William Pitt, a descendência provinda dos calvinistas e dos anabatistas fizeram com que a economia da Holanda estivesse naquele patamar. Contra isso, eles alocavam as razões individuais da aquisição racional e legal, feita em virtude de habilidades de iniciativa do indivíduo. Os puritanos repudiavam toda a relação com os cortesãos e os projetistas. Ao contrário da perspectiva de Lutero, como vimos anteriormente, os puritanos ingleses achavam que os cortesãos e os projetistas eles eram suspeitos, porque eles não tinham um trabalho que era levado de forma moral. Ainda é interessante salientar que os puritanos eles não viam com bons olhos, como vimos anteriormente, a questão de Lutero, que via com bons olhos tanto a produção intelectual quanto a operacional. Os puritanos não tinham essa visão, e eles viam os cortesãos e projetistas como pessoas de ética suspeita e até com alto índice capitalista. E se orgulhavam pela questão da moralidade dos negócios e até perseguiam aqueles que não estavam incluídos dessa forma de pensamento. Eu trouxe para vocês um bônus que faz parte do livro, mas que é muito interessante apresentar também, certo? Que, como vimos, esse ascetismo direcionado a todas as forças contra uma coisa, a fruição espontânea da vida e tudo que isso tenha para oferecer. Ou seja, os protestantes, eles tinham essa forma de fruir a vida, mas eles observavam não só a questão do trabalho, não somente a questão da riqueza, mas era de uma forma total. De certo modo, aplicando como se fosse uma espontaneidade. Aí vamos falar um pouquinho sobre as suas perspectivas de esportes. Os esportes eles eram aceitos caso servissem para um propósito racional, o da diversão necessária para a eficiência física.
Mas quando era colocado como por um meio de divertimento, ou de orgulho despertado, ou de instintos de jogos irracionais, eles eram condenados, ou seja, se a prática de esporte era para fortalecimento físico e era para diversão necessária, era bem visto. Se era colocada como para disputas, para questão de orgulho físico, isso já era condenado. Não é verdade, contudo, que os ideais do puritanismo se implicassem solene e estreito desprezo à cultura. Muito pelo contrário, os protestantes eles tinham um grande apreço pela cultura e ao menos pela ciência, e exceção do ódio aos escolásticos, ou seja, eles tinham certo apreço pela ciência, mas tinham aversão aos escolásticos. Ademais, os grandes homens do movimento puritano estavam profundamente mergulhados na cultura do Renascimento. Na Holanda, para uma grande parte que era com frequência o cruzamento surrealista, a supremacia da teocracia calvinista ter se transformado ou moderada Igreja Nacional. Com isso, o calvinismo havia perceptivelmente perdido seu poder de influência ascética. Eu trouxe a imagem para vocês de Rembrandt, que foi um grande pintor holandês, e ele trouxe essa perspectiva realista que os protestantes calvinistas eles se empenhavam naquele período histórico, e mesmo ele se submetendo à questão realista, ele também rompeu as barreiras possíveis na pintura. Já o teatro era visto de certo modo desagradável para os puritanos, e com certa exclusão do erótico e da nudez no campo da tolerância, uma visão radical, seja na literatura ou na arte, não podia existir. Então, nesse período, o teatro basicamente ele não era interessante e era bastante restrito, digamos assim. Então chegamos às considerações finais, onde eu peguei um trecho que resume bastante sobre a ideia de Weber nesse capítulo, e inicio assim: um dos elementos fundamentais do espírito moderno do capitalismo, e não somente dele, mas toda a cultura moderna, a conduta racional baseada na ideia de vocação, nasceu, que é o que se deu essa discussão buscava demonstrar o espírito do ascetismo cristão. Os elementos do espírito do capitalismo são os mesmos que nós mostramos como sendo o conteúdo do ascetismo mundano puritano, apenas sem a base religiosa, que é o tempo de Franklin havia morrido. A ideia de que o moderno trabalho possui um caráter ascético obviamente não é nova. O puritano deseja trabalhar em uma vocação. É muito interessante essa parte que ele fala, porque ele diz que o trabalho está relacionado com a base religiosa, não é novidade para ninguém, né? E essa base ela permeia até os dias de hoje. E ele fala mais que o puritano desejava trabalhar em sua vocação, mas nós somos forçados a fazê-lo. E é uma perspectiva desde o período de Weber e permeia até os dias de hoje. Pois quando o ascetismo foi levado para fora das células monásticas, para dentro da vida cotidiana, e começou a dominar a moralidade mundana, ele fez sua parte na construção de um tremendo cosmos na moderna ordem econômica. Ou seja, essa perspectiva de trabalho, ela permeia até os dias atuais, formulando a nossa perspectiva econômica, como aquisição econômica com uma força irresistível. Eu quis frisar essa partezinha final, que para mim é bastante poético, que diz o seguinte: o rosado rubor do seu sorridente herdeiro, o iluminismo, parece também estar irremediável fadado a desaparecer, e a ideia do dever de vocação profissional ronda a nossa vida como o fantasma das crenças religiosas. Ele finaliza
dentro dessa perspectiva, que por mais que o iluminismo viesse a desaparecer, a ideia de vocação profissional não estava fadada ao mesmo grande finado. Bem, essas são as considerações do nosso capítulo do livro. Espero que tenham gostado e tchau!